Olá, sejam bem-vindos ao Cine Orla, seu programa sobre cinema aqui do Jornal da Orla. Eu sou o Lucas, estudante de jornalismo do 5º semestre da Universidade Católica de Santos. Eu sou a Gabriela, estudante do 1º semestre de publicidade, e hoje vamos falar um pouco sobre efeitos visuais com o nosso convidado, Delson Gomes. Delson é especialista, mestre e doutor em comunicação audiovisual. E ele atua há 10 anos no ensino de audiovisual, tanto em cursos livres quanto aulas dentro da universidade. Então, vamos ter nosso bate-papo após a vinheta, e ao final teremos algumas indicações de filmes. Então pegue sua pipoca, que o Cineola já vai começar. Olá, Delton. Muito prazer, a gente recebe você aqui no nosso programa. E eu queria começar te perguntando a sua história do seu envolvimento com o cinema, como começou, por que começou, como está. Conta um pouquinho da sua história. Bom, primeiro, obrigado pelo convite. Obrigado, Lucas, Gabriela. Um prazer estar aqui com vocês. Gosto sempre de conversar com alunos e com um projeto tão legal como esse aí, que tem também o Vanderlei, que está com vocês. Sim. Cara, que legal estar aqui. O Vanderlei foi meu professor, não sei se vocês... Ai, nós Vocês também. sabem. Todos nós tivemos esse azar. Cara, eu gosto muito dele, cara. Agora, minha trajetória no cinema, ele começou justamente com o Vanderlei, né? Na verdade, eu fazia um curso de produção multimídia. E nesse curso, produção multimídia lida com design, fotografia e cinema e vídeo. E lá eu tive contato com o vídeo. Então meu TCC acabou sendo um vídeo, né? Acabou sendo aí um videoclipe. Qual foi o tema do videoclipe? Cara, foi uma música que eu tocava na época, né? Ah, foi uma música autoral sua? Isso, foi uma música autoral minha. Daí meu TCC foi esse. Eu guardo até hoje um bilhetinho que ele fez no meu TCC. Acho que, se eu não me engano, foi nota 10. Oh, Aí ele colocou lá o melhor relatório já... Algo nesse sentido. Caramba, cara. ó. E pra mim eu fiquei... Isso é sempre motivador, né? Pra eu tô aprendendo, cara. Pô, recebeu um 10 no TCC. Cara, ficou até no meu Facebook lá. É verdade, marcou. Nossa. E essa é a importância do professor, né? Ele ser um incentivador, né? E ele, naquele momento ele com certeza foi, né? Foi alguém que realmente me guiou. E aí comecei a olhar pro cinema de uma forma diferente, né? E aí eu comecei a produzir, né? Você produz. Na faculdade eu já produzia muito, assim. Aham. Então sempre que vinha alguma chance eu pegava e fazia, né? Botava a mão na massa e eu errava muito. Até hoje eu erro muito, né? Porque esse é um princípio básico, você vai errar. Sim. E aí você vai aprendendo. E aí no caminho, né, produzi alguns filmes, curtas-metragens, fiz um longa também pelo Santos Film Fest. E aí fui seguir uma carreira prática e uma carreira acadêmica. Aí eu fiz um mestrado em especialização, na verdade, em cinema, vídeo e fotografia. Um mestrado, né, em cinema. Estudei o western do Sérgio Leone e Clint Eastwood, o Silêncio, especificamente. E depois o cinema catástrofe no doutorado. Que é um cinema... Eu sou teólogo também, eu não tenho religião, mas eu estudei teologia. E lá eu já uni aí o estudo da teologia com o cinema, que é o cinema catástrofe apocalíptico, aquele cinema que tem ideia do fim do mundo. Em 2012, por exemplo, Independence Day. Independence Day, esse tá ele. E aí tem diferenças de tipologias. Nesse caminho, quando eu fui fazer um TCC para especialização em cinema, vídeo e fotografia, foi sobre o silêncio. Eu fiz um filme de 20 minutos, um pós-apocalíptico, e não tinha diálogo. Eu tinha que guiar o filme somente pela linguagem. Igual um lugar silencioso. Muito parecido, só que não tinha zero de fala, né? E aí o Christian Malheiros, que é o que faz não sei se ele faz, né? No Seriado de Sintonia, contrastando o Rodrigo Santoro, ele fez essa aparição lá, eu dirigi, né? Eu utilizei e dirigi. E nesse filme eu queria muito colocar cenas de tiros, explosões, só que ninguém ensinava. Não tinha no Brasil um local que ensinasse isso. Assim, olha, é desse jeito, cara, você colocar tiro em corpo. Né, como o Django Livre, por exemplo, nas finais de Django Livre, então estão os sensores por dentro, estouram a camiseta com a bolsa de sangue, ninguém ensinava. Aí eu falei assim, então ninguém ensina, eu vou ensinar, só que eu preciso aprender. Aí eu fui lá, aprendi a técnica, aí montei a escola de efeitos especiais, que é uma escola online. Sim. Inicialmente era para ser somente online, né, a ideia. Então eu ensino esses efeitos, próteses, maquiagem, enfim. E só que aí começaram a chamar a gente para ensinar em alguns lugares diferentes, né? Então já fomos para Maceió, dar capacitação para o mercado de lá, né? Ai, começaram a chamar a gente para fazer filmes. Tava comentando, né? Quando eu passo de Santos para Praia Grande, aí tem uma imagem grande lá no outdoor do Henrique Castelli. Aí quando eu passo, eu sempre falo, eu já matei esse cara. Eu já fiz efeito desse cara. As de guerra. E aí ajudou isso, porque era um nicho que ninguém tinha pego ainda. Sim. Eu sempre tive um olhar bem assim do negócio, né? É cinema, é direção, mas é um negócio.
Então eu peguei esse nicho, abracei e comecei a desenvolver no país. O nicho de efeitos especiais, que são os efeitos práticos. É só uma diferença que geralmente realmente confundem, tá? Você pega algumas literaturas, efeito visual especial é a mesma coisa. Sim. Só que a gente diferencia. Também tem literaturas que diferenciam. Efeito especial é prático, feito no set. Efeito visual é feito no computador. CGI, né? Isso. Então a gente pegou e abraçou efeitos especiais e começamos a desenvolver. Nesse caminho, cara, aí começa a aparecer um monte de gente, cara. A gente já formou diretora de novela, diretora de efeitos especiais de novela, gente que atua no cinema muito, principalmente de Uberaba, né? E no Nordeste também é muito forte. A gente começou a abraçar esse público, cara, e aí começa a chegar muita gente. Até hoje eu estava conversando com um rapaz que ele faz efeitos especiais, estava na Amazônia agora, no meio da Amazônia filmando, lá ele faz, cara, filme pra Netflix, filme pra cá, e muita gente. E aí a minha visão, né, como fundador da Escola de Efeitos Especiais e professor, eu quero juntar a gente. Eu quero que venha gente diferente, com esse tipo de conteúdo, pra gente formar cursos para que as pessoas realmente, os alunos façam, né? Aí esse cara tava conversando com ele, pô, cara, a gente faz explosão grande, né? Eu sou mais especialista em pequenas explosões e tiro em corpo. Então esse cara faz umas bola de fogo, novela de época. Cara, então um plano com esse cara, não sei se vai rolar, mas é fazer um livro e depois partir pro curso. Legal. Porque assim, não tem no Brasil, você tem lá fora alguma coisa, no Brasil não tem, e que bom que não tem. Assim como a gente estava conversando agora há pouco sobre Santos. Você não tem uma figura máxima ainda do cinema em Santos. Que bom, vai para São Paulo, eu ficaria aqui e criaria o meu network e faria com que as coisas acontecessem aqui, porque aqui a gente tem centro da Unesco, tem universidade, tem bons profissionais. O que falta é esse lance assim, pô, estufa o peito, fala assim, cara, sou de Santos, tipo Chorão, sabe? Sim. Sou de... Cara, ele trouxe um discurso que é muito fera. Quer dizer, eu sou de Santos, então eu vou desenvolver aqui o cinema, vou fazer aqui. Você fez o primeiro, cara, é que nem Uberaba. Tava comentando, só tô falando desculpa, é que nem Uberaba, né? Tava comentando. Eu nunca pensei, quando eu comecei nessa caminhada, que eu fosse fazer efeitos em atores que eu via quando criança, né? E aí foi, no caso do Henrique Castelli, cara, eu nunca esperei. E fui lá, né? Montei o efeito, dei tiros neles, né? Cara, você nunca imagina. Mas os mercados, teve alguém que em Uberaba pensou assim, vou fazer um filme, esse filme é com 300 mil reais, uma lei de incentivo. O que eu vou fazer? Vou pegar uma equipe que eu conheça, um ambiente só, gastar uma grana mais com um ator famoso e eu vou produzir assim. Esse foi o pensamento. Chama atenção, né? Exato. Sim, cara, é perfeito. Agora esse cara, ele entende de cinema, entende do quê? De publicidade. Por isso que eu falei, o cara que você cara, se vocês une os dois, entende, cara, você tá fazendo jornalismo, você pega a sua área, né, jornalismo, cara, você pode fazer um canal no YouTube, você pode ter um blog, e aí você trabalha com ads, né, todos os textos, você vai ver o SEO, você vai... SEO, perdão, SEO é outra coisa, o SEO, cara, você vai montar um negócio aqui. Sim. Então a minha questão sempre foi, como é que eu transformo uma coisa que para as pessoas é uma paixão, um negócio? Porque é muito fácil a gente ver assim, pô, cara, eu gosto tanto, mas eu tô sem grana. Não, calma. Vamos mudar a postura. É um negócio. Qual ferramenta que tem pra você fazer? Se existe uma pessoa que faz no mundo, você vai ser uma delas também. Sim. Então eu acho que esse é o pensamento. Eu falei demais, desculpa. Não, tranquilo. Não, pode falar à vontade, o problema é seu. Antes de... Eu vou fazer a sua pergunta, antes de fazer, fiquei curioso, assim, tem algum nome de destaque que está na mídia que foi formado por vocês? Que foi formado, cara. Que vocês formaram, assim, que... Nome de destaque, assim. Cara, nacional, assim, que aparecia na Globo. Cara, acho que não. Tem uma moça que é a Lida, que ela faz novela de época. É diretora de efeitos especiais. Só que é de uma área não nacional, né? É estadual. É de São Paulo. Tá? Mas alguém... Agora que eu posso falar, só que nível nacional, que não formei, mas foi o Christian Malheiro. Legal. Aqui formei, não, vou chegar vai lá. Formar, óbvio, vai chegar Você lá. vai formar, gente. Você vai formar a gente vai chegar lá. Exatamente, se quiser chamar a gente também. Mas enfim, os maiores desafios nessa questão dos efeitos visuais. Você vê algum desafio? Cara, o maior desafio, eu vou pegar assim, o desafio que eu vejo aqui para todos os alunos, vou pegar pro aluno que é mais escola. Você já tá mais... Cara, é entender duas coisas. Primeiro, que é um negócio. Sim. Tá? Tem que ter um método de você cobrar, um modo de você fazer, um modo de você se comunicar. E o outro desafio é o aluno entender qual o lugar do espectador.
Essa você sabe. Qual o lugar do espectador? Você sabe, Lucas. Essa pergunta eu já sei, a gente tava conversando antes. Ah, eu me pegou de surpresa, então. Tá, eu vou responder, então. O lugar do espectador você pensa na frente da tela, né? Sim. Não é na frente da tela, é dentro do filme. Uhum. Na frente da tela é uma outra experiência. Essa luz aqui, por exemplo, é uma luz difusa, né? Ele se fecha o plano do cara, você quer colocar esse cara como um cara mais sangrento, né? Você vai usar a mesma luz difusa? Eu não usaria. Sim. Eu faria uma luz mais dura, mesmo no ambiente que tem uma coerência em relação a essa iluminação mais difusa, aproximei uma luz mais dura com uma sombra mais dura. Aí eu tô construindo com base no quê? Não no lugar do espectador na frente da tela, ele dentro do filme. As suas escolhas mudam. Quando você entende que é mercado, você começa a pensar assim, esse tipo de filme aqui tá fazendo isso aqui, ó. Como é que eu me destaco desse? Porque é contraste, né? Uhum. Sim. Aí você vai usar tiro e corpo, Ah, você vai usar outros efeitos. Porque, cara, se a gente tá falando o seguinte, que olha, esses efeitos especiais, eles chegam de uma forma que você aprende muito mais hoje, e muito mais também pela gente, que a gente começou esse movimento. Cara, então você tem um conhecimento que você pode usar e começa a se deslocar de outros produtores. Então, eu acho que esse é o desafio. Uhum. Você colocar uma arte, que é algo que você gosta, que você é apaixonado, que você realmente quer fazer porque se ama, tudo bem. Só que, opa, é um negócio. E quando você começa a colocar a visão do espectador como uma opinião muito importante, as suas escolhas elas vão mudar. Eu tô falando assim, profissionalmente. Se você gosta de fazer por paixão, ótimo. Direito seu. sim. Eu tô falando assim, profissionalmente. Tem que pensar em tudo. Seja no jornalismo, você quer atrair gente, você vai ter que pegar lá ferramentas como Hotjar para mensurar qual o caminho que a pessoa faz no site, mensuração do pixel lá do Meta Ads, do Google também, o pixel, né, uma API de conversão também. Você passa por uma outra história. Agora, quando você tem isso na ponta da língua, você vai pegar um tipo de cliente. Sim. Cara, eu vou te falar, eu já atuei como social media, né? De uma imobiliária, eu tive que fazer isso. Cara, eu odeio fazer isso. Cara, mexer com o Pixel é muito chato. É assim, não é que é chato, né? Tem quem goste, obviamente, mas é porque é muito complicado. Tipo assim, são tantas coisas milimétricas, assim, que você tem que prestar atenção, que é bizarro, assim. É muito pequeno as coisas que você tem que prestar atenção. Você tem que ter um feeling muito grande, você tem que ter uma percepção muito grande, uma virada de chave, de tipo assim, ó, aqui dá certo, aqui não dá, aqui tá indo, aqui não tá indo, aqui é bom, aqui é ruim. É muito complicado ficar vendo isso. E tem que gostar mesmo do que faz, e digo por experiência própria. São detalhes, mas isso é pra Exato. tudo. Você fala aqui, por exemplo, do Pixel, né? Se você pega aqui a experiência do espectador olhando para uma tela, tem um estudo que fizeram o seguinte, pegaram um monte de gente lá, umas 50 pessoas, colocaram sensores nos olhos dela para mostrar, quando a cena acontecia, onde estava o olho dela. Aí você vê os detalhes. Ah, uma tela escura, para onde vai indo a maioria, né? Uhum. Você não tem uma hegemonia, né? Todo mundo vai olhar para cá, mas a maioria. E são os detalhes. Como é que você aplica isso na sua produção? Você vai saber, pô, uma direção de arte, então, né? Uma fotografia desse jeito, né? Uhum. Você vai anexando mais conhecimento que você faz, e são detalhes. Acho que você passa por algumas fases, né? A fase inicial é que você faz. E tá certo, tem que ser assim. No começo, não presta atenção em detalhes, senão não sai nada. Só faz. Depois você vai começar a colocar um certo tipo de detalhe. Uhum. Depois mais e mais e mais. Só que aí nesse caminho vai mudando o tipo de cliente que você tem. E aí você vai se identificando com o tipo de cliente, e alguns você deixa para as pessoas que estão numa outra trilha. Sim. Né? Mas de verdade, é sempre detalhe. A diferença é qual a fase que você está em relação ao profissional, em relação a aluno também. Não existe certo e errado. Eu estou dizendo o seguinte, só tem fases. Vai ser natural isso. Não é um processo que você força. É natural. Sim. E aí acontece. Mas agora perguntando um pouquinho mais, assim, da escola de efeitos práticos, né, de vocês. Qual foi... Você explicou um pouquinho assim, mas eu queria saber um pouco mais profundo o motivo da criação da escola. Por quê? Porque não tinha. A minha visão foi sempre de empreendedor. Então não tinha. E eu sabia fazer. Eu falei assim, pô, não tem. Ninguém faz, ninguém ensina, eu vou começar. Eu lembro que eu comecei, né, publiquei lá o curso, gravado no quintal de casa, né, ensinando a técnica, né, indicando o fornecedor, isso é importante, né. Tudo online, né? Tudo online. Então eu comecei fazendo o curso, né, que era só tiros e explosões antes. Agora tem maquiagem, próteses, tem efeitos com luzes, efeitos estantes também entra um pouco, e algumas experiências práticas que a gente coloca lá para não realmente aprender. Não tinha ninguém que fazia.
Aí nesse caminho, né, comecei a entender o público. Então tinha uma galera que pagava um certo valor para ter esse conhecimento. Aí eu comecei a desenvolver, falei, vou colocar mais coisa então. Aí coloquei lá o próteses e maquiagens e fui acrescentando aos poucos, né? Eu não pensei em começar com o perfeito. Eu comecei usando uma metodologia que ela é acadêmica, mas é primordial para qualquer implementação de projetos, que é o MVP Design Thinking. MVP, mínimo produto viável. Você vai fazer o necessário para aquele produto acontecer. E Design Thinking você vai prototipar, vai colocar em jogo, vai recolher mesmo os resultados e volta. Né? Então eu fui fazendo isso, entendendo o público. No caminho, o que acontece? Quando você produz um cinema sem efeitos especiais, o teu roteiro vai pender bastante para uma coisa sempre mais dramática, né? Então, eu vou escrever um roteiro, né? Que a pessoa vai lá, perde, chora muito, beleza. Aí eu comecei a perceber que quando você aprende efeitos especiais, o modo como você escreve, produz, modifica. Aí a gente lançou o curso de roteiro a partir dos efeitos especiais. Aí eu comecei a observar a demanda. Qual que é a demanda do curso de roteiro? Por que você faz um roteiro de modo que você vai ganhar? Né? Vai ter um lucro com isso. Você vai produzir pensando no edital, produzir pensando... Sim. E aí você começa outro movimento. Então eu coloco lá no curso, por exemplo, cara, eu escrevo um longa para edital. Todo o projeto eu escrevo. E a pessoa pode acompanhar. Legal. Aí começou a surgir uma outra demanda. Já que o modo como você escreve e o modo como você produz modifica, né? Então o modo como você produz também, ele modifica. Então tem o curso de efeitos especiais, tem o curso de roteiro e depois o cinema e audiovisual com ênfase em efeitos especiais e visuais. Aí eu vou lidar com tudo. Edição, animação, roteiro, lidar com... é como se o efeitos especiais está lá dentro, né? Mas aí efeitos visuais também entra. Então assim, eu começo entendendo o público e começo aumentando cada vez mais. Aprendo como é que viraliza no meu nicho. Como é que eu comecei a viralizar no meu nicho. Eu entendi que as pessoas queriam muito ver conteúdo de behind the scenes. Cara, então aí teve um dia que constância, publicidade serve isso, é constância, entender o público. Cara, teve um dia que fui lá, aí fiz um behind the scenes do Homem de Ferro, cara, deu 1 milhão de visualizações e já, cara, uns 1000 por dia entrando, né, de pessoas. Aí comecei a fazer mesmo. Aí outro dia postei uma moça voando, né? Cara, deu 6 milhões de visualizações. Aí eu comecei a ver que, cara, enchendo de gente. Só que daí enchia muita gente, mas também vinha muito curioso. Não pessoas que querem aprender, né? Audiovisual. Então hoje eu mantenho uma coisa assim, umas 2 vezes por semana eu posto isso, os outros eu posto as experiências que eu vou fazer, né? Eu vou capacitar alguém em Maceió, por exemplo, você vê lá que tem os alunos dando depoimento, né? Os insertos do que aconteceu lá. Aí eu perco seguidor, não é tanto, mas eu já deixo uns seguidores mais que querem comprar, que querem fazer. Porque é um negócio, é o que eu sempre falo. Eu amo fazer o que eu faço, mas assim como todos, é a renda, é como você vai sustentar a sua família, é como você vai, né, pagar a escola das crianças. Sim. Cara, por isso que é um trabalho. E essa é a visão, de verdade, mais difícil. Porque o aluno, eu sei que ele chega querendo com muita paixão, né? Tipo, puta, eu quero porque eu gosto, porque eu, né? E ótimo, beleza. Agora a gente traz a discussão seguinte, cara, isso pra você, assim como como dentista, como o médico, é um negócio. Então vamos pensar como um negócio. Sim. Aí lá eu passo todos os esquemas, né? O que você tem que pensar para poder ter o cliente. Essa moça que virou chefe de direção de novela, né? Direção de efeitos especiais, ela era maquiadora. Ela chegou, a gente tem uma aula ao vivo, né? Uma vez por semana que eu dou para os alunos, né? Online ao vivo, além do conteúdo gravado. Aí ela falou assim, eu faço o efeito do tiro desse jeito, né? Na verdade, eu só colocava o sangue e beleza. Eu falei, cara, faz desse jeito. Faz acontecer, faz as pessoas verem. Não é só o efeito em si, é como você faz a coisa acontecer. E aí ela fez, até hoje ela manda assim, cara, obrigado. Ela é muito boa também. Mas somou uma coisa a outra, né? Ela aprimorou juntou, que é a questão dos múltiplos efeitos. Você pensa em efeitos especiais, cara, são mais de 12 classes de efeitos especiais. É cabo, é miniatura, tem muita coisa. A maioria não sabe que existe. Quer dizer, até sabe, mas não junta. Né? Quando você sabe trabalhar com múltiplos efeitos, aquela produção precisa do quê? Temos tanto e precisa do quê? Aí você fala assim, vamos usar essa técnica. Temos pouco. Né? Você quer explodir uma cidade, às vezes você vai ter que ir pra miniatura. Cara, eu acho muito legal. Quem fez isso já foi premonição na cena do trem, né? Que eles usaram um trem em miniatura pra fazer a cena. Cara, e é muito bom isso porque
É um lugar a se explorar. Eu não sei fazer. Eu sei fazer algo. Quem começou essa mensuração e tipificação foi a gente, né? A gente começou com a escola, a gente começou a perceber, não tem literatura que fale. Como eu sou doutor, eu falei, posso falar então. Aí eu comecei, vou tipificar então, vamos separar, vamos encontrar quem no Brasil que faz, porque eu não consigo fazer tudo. Sim. Você não consegue fazer tudo, né? É. E aí você começa a encontrar pessoas. Aí a gente vai lançar um curso de uma moça chamada Lesa de Tostos. Cara, o curso que ela faz em relação à modelagem. Eu mostrei pra Gabriela antes da gente entrar. Sim. Cara, é um talento, que ela tem um conhecimento que, cara, eu espero que muita gente aproveite, porque, cara, é fantástico. Ela faz esqueleto, a musculatura, detalhes. Ela fala os detalhes. Essa musculatura é pra isso, essa dos olhos é pra isso, e ela constrói na mão. Agora, pra você fazer uma prótese pra cinema, você passa pela modelagem. Então, a modelagem é uma etapa para a prótese. Agora, se você é um profissional que entende de múltiplos efeitos, quem que não vai querer você numa produção? Exato. Quem que vai falar assim, pô, chama esse cara que ele entende? Sim. Cara, às vezes eu paro, por ser algo que centraliza, né, essas pessoas que gostam desse conhecimento, entra gente que é profissional, cara. Então eu tava falando com ela, né? Também a gente bateu uma papo aqui antes. Mas, pô, o cara que faz filme pra Record, que faz filme pra equipe de efeitos especiais os caras da Globo, o cara entra, a gente tá meio que combinando fazer um trabalho juntos. Isso que é legal. Uhum. Aquilo que é conhecimento pra ele vai se tornar conhecimento pra outros. Sim. E aí você forma o quê? Um mercado. Caramba. Assim como você for fazer um filme, né? Você vai ter o seu estilo de fazer o filme. Sérgio Leone tinha seu estilo, né? O Clint Eastwood tem seu estilo. O Mel Gibson tem seu estilo. É um mercado que você une em torno de um tipo de produção. E aí as pessoas, né? Tanto que às vezes tem atores famosos, né? Que você vê, esse ator vai estar no filme, uma galera vai ver no cinema esse ator. Porque ele tá formando também um mercado que forma em torno dele, né? Sim. Então quando o diretor ele chama pra fazer o filme, tá pensando nisso também. Se ele tiver uma visão da publicidade, ele vai, vou chamar esse cara que vai atrair gente em relação a esse filme. Sim. Uma aula que a gente teve. Então, uma aula, simplesmente. Mas em relação aos efeitos visuais no meio acadêmico, você foi um dos pioneiros. Como você se sente em relação a isso? Cara, é bem legal. É legal, porque assim... É bem legal. É legal porque você vê que foi um movimento que não tinha essa intenção. Uhum. Sim. Mas ao mesmo tempo, às vezes a gente dá uns presenciais, cara, e vem professor aprender. Eu acho que esse é o movimento de abertura de mercado. O legal é isso. É que está abrindo o mercado cada vez mais. Sim. Tem uma demanda, né? Tem efeitos muito bons e tem mais mercado ainda quando tem essa tipificação. Que fala assim, olha, dá pra fazer com essa técnica e com esse orçamento. Sim. Tem muita dificuldade? Em relação ao que Em relação ao aprendizado? É só das querer. escolas, Cara, eu penso assim, ó, se eu aprendi, qualquer um aprende. Cara, é isso. Verdade. Às vezes você vai, né? É claro que eu não conseguiria ser um cientista, assim, né? Acho que é um pouco. Na verdade, eu acho que eu conseguiria. Eu não sei, eu tô sendo otimista. Mas, cara, às vezes você quer. Você tem o seu tempo de aprendizado, né? Você pode demorar um dia, 1 ano, 2 anos. Cada um tem seu tempo, Uhum. né? Sim. Então, cada um tem seu tempo. Cada um tem seu tempo. Cada um tem seu tempo, né? Pra poder... eu acho que não tem uma... Quando você quer, vai ter dificuldade, porque nada que é fácil você deve acreditar, porque tudo é... Quem falava isso não sou eu. Silvio Santos falava isso, assim, desconfie de tudo que é difícil, que é muito fácil. As coisas são difíceis. Você vai passar por etapas, você tem aprendizados a passar. Vocês estão numa faculdade agora, estão passando por um processo que às vezes é doloroso. Fisicamente, inclusive. Então, fisicamente, mentalmente também. Só que só assim você consegue ir para outro patamar. Né? O meio acadêmico, às vezes, pode ser um meio dolorido de você, porque você vai dormir direito, você tem TCC para entregar. Mas, cara, é o melhor jeito de você aprender. Agora, quando você quer, você faz. Exato. Eu queria te perguntar, em que ano começou o curso? Você começou a fazer as aulas pro curso? Cara, eu acho que foi em 2015, 2016, se eu não me engano. 2015, 2016. Por volta desse tempo aí. Por aí. E quanto tempo, assim, entre uma modalidade, vamos dizer assim, uma modalidade que você começou a ensinar nova, né? Que você começou com tiro, né? E explosão. Isso foi uma excelente pergunta, porque eu nunca pensei nisso. Assim, porque foi tão natural acontecendo, a demanda... Foi assim, foi acontecendo.
É porque assim, o próprio curso de efeitos especiais, nenhum curso sério, ele tá pronto. De verdade. Nenhum. Porque tudo muda. Você sempre tem que estar inovando alguma coisa, né? Sim. Então é que a gente começou com efeitos. Até hoje se eu dou uma aula por semana ao vivo e online para os alunos, esse conteúdo, muitas vezes ele entra para esse material que já tá. Então meio que não para. Só que eu quero formar pequenas especializações. Quer dizer, se eu tenho interesse por terror, eu quero fazer então um curso voltado à produção de filmes de terror. Então eu dou na aula ao vivo, pego esse material e começo a formar um curso a partir dele. Então a gente tem, por exemplo, produção de filmes de terror, filmes de zumbi, a gente está entrando no mercado religioso agora, né? Produções religiosas, porque eu quero esse contraste. Eu quero que o cara fale assim, vou aprender terror, mas eu não gosto. Já aconteceu isso, a mulher chegou assim e falou assim, terror, Deus me livre. Aí eu falei assim, então, mas a semana que vem vai ter a de produção religiosa. Porque na verdade é um trabalho. Então, tem um mercado religioso? Tem. Então você pode negar, olhar pra isso ou não. Se você não olhar, outras pessoas vão olhar. Mas é um mercado. Tem um tipo de produção, novela, tem filmes, tem um jeito de fazer maquiagem, aí a gente aborda os efeitos especiais nesse tipo de produção, um modo de fazer roteiro. Como é que são esses roteiros? Eles vêm da onde? É católico, evangélico, espírita? De que religiões? Aí tem um monte. Tem bastante filme religioso, inclusive. Verdade. Filmes, aí quando passa da produção de visual, filme, canal no YouTube, canal Dark, canal que você não aparece, mas um canal de repente que é de oração. Tem mercado, vou fazer o quê? Exato. Aí basta as pessoas se abrirem para isso e aproveitarem ou não, vai delas, não tem esse poder, né? Infelizmente a gente vai ter que já finalizar, mas a gente adorou ter esse bate-papo com você. Foi praticamente uma aula que a gente teve, uma aula de aula audiovisual, cinema e empreendedorismo. Exatamente, e ainda mais publicidade. E ainda mais publicidade. Exatamente. Foi uma grande aula, eu realmente achei, porque eu tava vidrado, quase não tava fazendo perguntas, porque você ia falando, eu tava assim, ó, caramba. Olha, de verdade, né? Tava tendo mais, eu pensei nisso. Tava prestando mais atenção no que ele tava falando do que na próxima pergunta que eu ia fazer. É verdade. Falei demais, desculpa. Não, mas assim que é bom, gera conteúdo, a gente aprende, a gente tá sempre aprendendo aqui. Bem, A gente agradece pela sua entrevista, por você ter participado aqui do nosso podcast, foi realmente muito legal, muito interessante. A gente espera que você volte e a gente quer acompanhar os próximos projetos que você participar. Legal. Obrigado pelo convite. Novamente, é sempre muito bom conversar com vocês, com alunos, com um projeto tão legal como esse. É uma honra estar aqui com vocês. Obrigado. Obrigado aí também à equipe. Um beijo pra equipe. Bem, agora a gente vai falar um pouco sobre os filmes da semana. E nessa quinta temos alguns lançamentos como Bailarina, do universo de John Wick. Em Bailarina, conheça a história de uma jovem assassina nas tradições de Rusca, Roma, para buscar vingança contra aqueles que destruíram sua família. Situado no mesmo universo de John Wick, o filme mistura ação coreografada e um drama visceral com Ana de Armas no papel principal. Ainda não é amanhã. Janaína é uma jovem de 18 anos que mora com a mãe e a avó em um conjunto habitacional na periferia do Recife. Ela é a primeira pessoa da família que pode obter um diploma universitário. Mas uma gravidez indesejada ameaça os planos que havia traçado para sua vida. Rosário. Quando sua avó morre de forma repentina, Rosário tem que passar a noite com o corpo da mesma enquanto espera a chegada da ambulância. Presa em seu apartamento devido a uma forte tempestade de neve e cercada de vizinhos nem um pouco amigáveis, Rosário é atacada por uma força sobrenatural ameaçadora que parece ter possuído o corpo e a sua avó. Não deixe de conferir a nova programação do Poço Cinearte, disponível no Instagram. Todo mês, uma lista nova de filmes na programação. E no Santos Film Fest, entramos no mês do maior e mais importante festival de cinema da Baixada Santista. Então marca na agenda. O festival acontece de 24 de junho a 2 de julho. Toda a programação estará disponível no site santosfilmfest.com. Bem, esse foi o Cine Orla da semana. Espero que vocês tenham gostado e acompanhem mais nossos outros projetos. A gente deixa aberto para vocês acompanharem os trabalhos do Delson. Pode falar pra gente um pouquinho os sites que tem o seu curso, suas redes sociais, conta pra gente. www.escoladefeitosespeciais.com.br, Instagram, @escola de efeitos especiais também. Sei que conta. Perfeito. Não deixem de acompanhar. Acompanhe pertinho o projeto dele. Acompanhe o Cineó nas redes sociais e no YouTube. Deixe seu like, compartilhe e comenta se você gostou. E até semana que vem. Tchau!